Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que hoje estamos no momento redenção, com o tema Marcha do Progresso. Sou Jaime Lobato, trabalhador do nosso querido Grupo Espírita Redenção. Esse tema está em O Livro dos Espíritos. É muito importante que conheçamos a doutrina a partir das obras de Kardec. Não há como ser diferente. Claro que, às vezes, a pessoa, com conhecimento de um texto, de uma obra mediúnica, pode ser que desperte nela o desejo de conhecer a doutrina. Mas esse conhecimento, para que ele seja realmente qualificado, é preciso que ele parta das obras de Allan Kardec. Porque não se concebe a construção de um edifício a partir do quinto andar. A construção de um edifício é a partir dos alicerces. E os alicerces que sustentam a doutrina espírita está na obra de Kardec. E, aliás, foi Kardec, e Herculano Pires fala muito bem nisso, que criou a ciência espírita. E o que é a ciência espírita? Qual é o objeto da ciência espírita? A ciência espírita, segundo Kardec, tem como finalidade o estudo da relação entre encarnados e desencarnados e, em consequência, o estudo do mundo espiritual. A ciência oficial trata das descobertas, das leis e desenvolvimento do que diz respeito às coisas na ordem material. A ciência espírita trata dessa relação. Foi justamente um protocolo, um procedimento criado por Allan Kardec para que nós obtivéssemos melhor resultado da prática mediúnica. Ele foi um pesquisador, um pedagogo, pesquisou o fenômeno mediúnico e dele extraiu o que há de melhor para nos orientar. E dessa relação de Kardec com os espíritos surgiu a doutrina espírita, que apareceu no mundo em 18 de abril de 1857, com o lançamento deste livro, Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tem várias edições. Eu estou usando agora a edição da FEB, porém, a tradução do Evandro Noleto Bezerra. Evandro Noleto Bezerra. Eu estou usando essa, mas existe excelente tradução do Herculano Pires, muito boa a tradução do Herculano Pires, com observações no pé da página, muito interessante. Mas vamos lá. Em Marcha do Progresso, em O Livro dos Espíritos. O homem, questão 779. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Meus irmãos, que questão interessante. Quer dizer, a resposta é: o homem desenvolve por si mesmo naturalmente.
Deus não só criou a vida e o universo, mas criou também leis imutáveis que mantêm esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Então, nós todos e tudo estamos submetidos às leis de Deus, que impulsionam constantemente ao progresso. Então, ele diz: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Uns vão mais devagar, outros apressam o passo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Olha, importantíssimo, por meio do contato social. A vida de relação é de suma importância para o autoconhecimento e, em consequência, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós progridamos. Aí nós entramos na questão da diversidade, enquanto alguns ainda não reconheceram a beleza da diversidade no universo, é preciso que tenhamos um olhar diferenciado para essa questão da diversidade. É uma coisa extraordinária da criação, é a diversidade. A diversidade humana, por exemplo, através do contato social, como diz aqui a resposta, nós vamos nos encontrando, nos relacionando com pessoas diferentes de nós, com conceitos diferentes dos nossos. E aí a possibilidade de progresso. Só que, para que isso ocorra dessa forma, é preciso que sejamos flexíveis para aprender. E os que já estão mais adiantados, diz a resposta, precisam ajudar os que estão mais atrasados. Os que sabem mais, ensinar os que sabem menos. Os que têm mais, ajudar os que têm menos a obter aquilo que se faz necessário à sua vida. É sempre os melhores ajudando aqueles que são realmente melhores, não é aqueles que somente usam o título de melhores, mas aqueles que são realmente melhores, eles estão em constante processo de buscar ajudar aqueles que precisam da sua colaboração. De alguma forma, nós sempre temos condição de colaborar com o outro. Bom, continuemos. Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Quer dizer, isso às vezes suscita dúvida, né? Olha, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual? Quer dizer, o que é o progresso intelectual? Paremos aí. Muitas pessoas que estão se abeirando do espiritismo, no nosso país, onde o ensino é muito deficiente, é preciso que nós tenhamos condição de ajudar as pessoas a entenderem aquilo que nós estamos dizendo, considerando o nível intelectual do brasileiro, o nosso nível intelectual.
Quando ele fala em progresso intelectual, é o progresso da inteligência. Não é necessariamente o progresso acadêmico, não é necessariamente a titularidade acadêmica. Por quê? A inteligência é o inteligir, é nós sabermos avaliar o que às vezes não se conforma muito com o acúmulo de conhecimento de que trata o academicismo. Bom, então ele diz que o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Mas nós vamos conversar mais sobre isso. Calma. 780A, que segue a questão que acabou. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral, fazendo que se compreenda o bem e o mal? O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quer dizer, o progresso intelectual, ele avança, e à medida que ele vai avançando, claro que ele vai conquistando o discernimento que ajuda o homem a diferenciar o bem do mal. E aí, usando do seu livre-arbítrio, ele faz escolhas. E esse progresso intelectual e moral, nós poderíamos representar por uma ave. Muitos representam como um anjo. Mas olha, vamos tirar esse negócio de anjo, porque eu não sei como é que é a vida de um anjo. Eu não sei nem o formato de um anjo. Então vamos fazer o seguinte: a ave, um pássaro, para voar, ele precisa das duas asas. Uma é intelectual, a outra é do progresso moral. Batendo as asas, as duas asas, ele consegue voar. Porém, há uma questão aí interessante, porque Natanael, que foi o espírito que fundou praticamente o Grupo Espírita Redenção e dirigiu Redenção por anos a fio, e há anos atrás se desligou da direção da casa para reencarnar, segundo ele informou. Ele dizia o seguinte, que é interessante essa figura, esse simbolismo, que Emmanuel coloca como anjo, e nós estamos colocando como um pássaro, que é mais próximo de nós, então fica mais fácil. Agora, Natanael diz que, não querendo, logicamente, ferir a suscetibilidade aí dos espíritos envolvidos, ele dizia o seguinte, quer dizer, isso não foi ele que disse, eu que estou dizendo, né? É bom que se diga que Natanael disse isso muito restritamente para os companheiros do grupo, mostrando que, além do bater das duas asas para alçar voo, é preciso do impulso que é dado ao corpo. Esse impulso ele chamou da vontade. Então, é muito interessante isso. E em toda a o ensinamento de Kardec falando da importância da vontade. É a vontade que nos impulsiona ao crescimento intelectual, da inteligência, e que nos impulsiona na conquista de valores morais. É a vontade. Então, desenvolvamos a vontade. Iramos crescer.
Impulsionemos o nosso voo, que é preciso que aprendamos a voar e, em especial, conquistemos a autonomia de voo. Não ficamos, em termos de doutrina espírita e de vivência na Terra, dependentes dos dirigentes espíritas, da formação doutrinária dos dirigentes espíritas, inclusive do nosso próprio Grupo Espírita Redenção. Todos nós temos que ter autonomia de voo, ou seja, aprendamos a voar, desenvolvendo os valores da inteligência e os valores morais, e impulsionando o nosso voo para alcançarmos a autonomia. Precisamos ter autonomia de voo, sim, porque à medida que nós vamos aprendendo os princípios da doutrina espírita e aplicando-os na nossa relação com o outro, nós vamos crescendo, nós vamos entendendo melhor a vida, porque a doutrina espírita é uma nova proposta da religião e da vida. Não queiramos enclausurar a doutrina espírita aí em dogmas disfarçados de religiosidade, em propostas místicas. O Espiritismo não tem uma proposta mística. Bom, vamos na questão 780b. Nesse caso, como se explica que povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos, já que o progresso intelectual ou da inteligência resulta no progresso moral? A pergunta é clara e óbvia. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Resposta: o progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Então, vejam a importância do progresso moral. O que nós estamos assistindo? O progresso intelectual nos oferecendo aí uma tecnologia extraordinária que nos possibilita até estarmos aqui conversando virtualmente com vocês. Extraordinário o progresso da inteligência humana. Mas quando esse progresso não é municiado por valores morais, a prática do mal ocorre. E o que nós estamos assistindo? Esses meios extraordinários de comunicação foram construídos pelo homem através da ciência. Quer dizer, nós utilizamos como esses meios. E a gente vê a internet, por exemplo, uma coisa maravilhosa, porém, devido à falta de valores morais, os homens inteligentes e maus utilizam para o mal. Então, são os valores morais que vão qualificar os valores da inteligência. É preciso que nós entendamos muito bem essa questão. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. É uma asa e outra. Elas vão crescendo. E não nos esqueçamos que nós precisamos, que nós vimos no início, do contato social. Esse negócio de ser espírita e querer só conviver com espíritas
só conversar sobre espiritismo e só se envolver com o que é espírita, acaba nos bitolando. Nós precisamos ter conhecimento da cultura universal. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência em vários ramos da atividade humana. Claro, a doutrina é muito importante, tanto que nós estamos aqui avaliando-a, mas ela mesma está nos apontando o progresso intelectual como importante, que é do progresso, a partir do progresso intelectual, da inteligência, que surge a possibilidade do progresso moral, porque surgindo o discernimento, vem o livre-arbítrio, e aí nós fazemos escolhas e vamos recebendo o resultado das escolhas que nós fazemos. Claro que isso é muito importante. Como eu já disse, Deus não só criou a vida e o universo, mas também criou leis imutáveis que mantêm esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós espíritas estejamos prontos, sempre prontos a crescer, a evoluir. Não importa a idade. Eu acabo esse ano de completar 80 anos, mas estamos aí na luta de conhecer mais, de qualificar o nosso conhecimento, de estarmos sempre, não só na nossa doutrina, na doutrina espírita, buscando valores para que eu possa progredir na minha relação com o outro, nos ensinamentos de Jesus, mas também buscando no conhecimento produzido pela nossa humanidade, em termos de ciência, em termos de intelectualidade, sim. É preciso que nós conheçamos também o que acontece nos outros países, no mundo, no nosso país, na nossa cidade. Nós estamos aqui para colaborar. Nós reencarnamos para progredir e ajudar o progresso da humanidade. Nós estamos aqui para colaborar também. E aí está a grande possibilidade de despertamento dos valores morais importantes que qualificam a nossa inteligência, né? Continua questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Quer dizer, olha, não adianta. A diversidade está aí para nós aprendermos com a diversidade. Não adianta nós queremos contrariar essa questão, que ela está aí, para que aprendamos com ela. Nós não podemos deter a marcha, entravá-la em alguns momentos, sim, até do nosso progresso pessoal, na medida em que nos imobilizamos, ao invés de aceitar o chamado da doutrina e de Jesus, de Jesus e de Kardec, para realizarmos o progresso. E ele se realiza na nossa vivência em sociedade, não é só na casa espírita. A nossa vivência na casa espírita é importantíssima. Que saibamos, na nossa casa espírita, criar um clima de homogeneidade, como fala Kardec, no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, Reuniões e Sociedades, que nós precisamos criar um clima de homogeneidade na casa espírita. Mas, além disso, nós precisamos também
aprender a conviver com a diversidade que está aí. Nós precisamos aprender a viver em sociedade, respeitando o direito do outro, assim como queremos ver respeitado o nosso. Questão 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará. Serão arrastados pela torrente que procuram deter. Quer dizer, esse castigará entre parênteses, né? Porque quem vai castigar não é Deus. Deus não castiga nem premia ninguém. Nós recebemos o resultado de nós mesmos. Quem tenta deter a marcha do progresso vai receber o resultado dessa atitude impensada, que é contrária à lei de progresso de Deus. Então, nós vamos receber o resultado disso. Mas o Espírito usa que Deus castigará. Tiramos esse castigará aí, que nós vamos receber o resultado daquilo que fizermos. É a lei de causa e efeito. Há uma nota de Kardec nessa questão que diz o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando estas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será, até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Poxa, meus irmãos, que nota de Kardec! As leis humanas vão se adaptando ao progresso da inteligência humana. As leis de Deus são imutáveis, mas as leis humanas se transformam, são mutáveis, se transformam, segundo o progresso que a humanidade vai desenvolvendo. Claro, estamos numa situação dificílima, enfrentando uma pandemia, e aí surgem dificuldades enormes. Acho, meus irmãos, que situações como essa pandemia, por exemplo, nos desnudam diante de nós próprios, de Deus e da sociedade. Ou seja, mostra quem somos. Porque à medida que surge uma pandemia dessa, e que nós, ao invés de colaborar, nós acabamos criando dificuldades, não nos isolando, não usando máscara, não usando álcool gel, não higienizando as mãos, não tomando vacinas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos contrariando a lei do progresso. Nós estamos contrariando as leis de Deus. Então, nós vamos receber o resultado disso. Não é Deus que nos estará punindo. Somos nós que vamos receber o resultado daquilo que fazemos. É a lei de causa e efeito. Bom, 782 é a questão. Não há homens bem-intencionados que entravam o progresso acreditando favorecê-lo? Porque, do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não está? Resposta: assemelham-se a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura,
não a impedem de avançar. Nada impede desse avanço. Vejamos, estamos numa situação ainda de grandes dificuldades na área moral, do desenvolvimento de valores morais importantes. Porém, a legislação humana atual, apesar de ainda muito imperfeita, mas ela já é avançada com relação a um passado. Claro, temos conquistas aí. Agora, é preciso das leis humanas tratarem do meio ambiente. As leis humanas verem com benignidade a questão da diversidade humana. Kardec foi um humanista e é preciso de, assim, nós buscarmos desenvolver o humanismo na nossa vida, na nossa relação com o outro, respeitando o outro, assim como nós queremos ser respeitados na nossa opinião, na nossa ideia, no nosso modo de ser, de viver, no nosso modo de nos relacionarmos afetivamente. Claro, nós precisamos aprender a respeitar o outro. Bom, 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Meus irmãos, isso é importantíssimo. A pergunta é se o progresso, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre, né, uma marcha progressiva e lenta. Ele diz que sim, segue. Porém, às vezes, quando a coisa está lenta demais, vem uma experiência para impulsionar o progresso. Estamos aí com uma pandemia. E vejam como a ciência das vacinas, no ramo das vacinas, se desenvolveu. Vacinas que eram conquistadas, descobertas, pesquisadas durante tempos. Olha, em um ano e pouco, a quantidade de vacinas que temos e produzindo efeitos. Veja que importante. Então, quando a humanidade está num passo lento demais, vem abalos físicos e abalos morais nos convocando a crescer, nos convocando a levantar e através da nossa vontade, usando a asa do conhecimento, o da inteligência e a asa do progresso moral, a gente começa a alçar voo. E com o tempo, pode até ser mais distante, nós vamos conquistar essa autonomia necessária, porque a doutrina nos aponta a responsabilidade de viver. Uma coisa importante que eu aprendi, que eu aceitei e que eu acho extraordinário na doutrina espírita é que ela coloca o nosso progresso nas nossas mãos. Somos nós, através da vontade, é que vamos crescer em termos intelectuais, morais e alçar voo no uso da vontade, impulsionando esses valores para vivenciarmos uma experiência solidária, fraterna na nossa humanidade. Questão 784. A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua
ao invés de avançar? Realmente, essa pergunta é coerente, né? É uma pergunta válida. Enganas-te, a resposta. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensiva a necessidade do bem e das reformas. Meus irmãos, que coisa importante. Às vezes, é preciso, até na nossa experiência individual, que surja um fato, porque nós estamos em passo lento, né? Quer dizer, o que é questionado aqui é o seguinte: a perversidade do homem é imensa. Então, a pergunta parece que ele está retrocedendo. Engana-te. O progresso da inteligência ocorre sempre. O que falta é o progresso moral. E ele diz: é, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é bem e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Às vezes ocorre isso. Para que o homem entenda que é preciso de novas leis, é preciso de atentarmos para as necessidades da nossa sociedade. Existe uma população em situação de rua, existe uma miserabilidade ainda no nosso país e no mundo, e nós precisamos cuidar disso. Ah, mas eu não tenho responsabilidade, é responsabilidade do governo. Mas o que é o governo, se não o seu voto? Você não participa do processo democrático? Então, o governo, aquele que administra, é resultado do teu voto. Não deve ser resultado de paixão, não. É resultado de coerência. E a nossa humanidade está muito sofrida. Então, às vezes, é preciso realmente que o mal chegue a um grau tal que nos desperte para mudanças, para transformações. Veja, no campo individual, isso ocorreu comigo. Eu, entre 22 e 23 anos, eu levava uma vida até sem religião. Então surgiram fenômenos anímicos e mediúnicos fortes, me convocando a buscar a solução para eles, porque eu não conseguia nem dormir. Fenômenos de tal sorte que me criavam problemas e eu passei muito tempo sem dormir devido a esses fenômenos, inclusive de distanciamento do corpo físico, visões fora de contexto. Fui buscar tratamento na medicina, não encontrei nada. Foi justamente no Espiritismo que eu encontrei o alívio para toda aquela problemática. Não só o alívio, mas como a condução daquela questão fenomênica que era importante. Não é só o alívio físico da questão, mas também, a partir daí, com a doutrina espírita, nós passamos a entender o processo. Não foi muito fácil, porque nós somos duros, e eu não fui muito fácil, não. A primeira vez eu fui ao Espiritismo, tomei um passe, me senti maravilhosamente bem, saí de lá todo.
tomei o passe durante um mês no centro. Aí, já estou bom, não saí, não voltei mais. 3 meses depois, estava eu de retorno lá para tomar passe outra vez, eu tinha voltado tudo. E olha, só na quarta ou quinta vez que eu falei, não, eu preciso conhecer isso. Não é possível. Eu preciso conhecer isso, porque eu tinha do espiritismo uma impressão totalmente desfavorável. Mas, na minha opinião, depois de muito tempo, eu acho que culpa é dos próprios espíritas, que não querem mostrar um espiritismo consequente e coerente na linha kardeciana. Querem mostrar a proposta mística, querem colocar o espiritismo dentro de um vácuo místico já cansado, já saturado. Nós somos espíritos em ação aqui na Terra através desse corpo físico, para progredirmos e construirmos um mundo melhor, para que quando voltarmos aqui, esse mundo esteja melhor. E esse progresso nosso é conquistado na vida de relação. E para isso, há a lei de sociedade aqui nesse próprio livro dos Espíritos. A lei de sociedade, uma das leis morais, é através da convivência social que nós temos possibilidade de realizar o progresso da inteligência e dos valores morais. Meus irmãos, continuemos estudando, pesquisando, avaliando a obra de Kardec. Que a obra de Kardec não é para ser lida uma vez ou estudada uma vez e acabou, não. Eu estou, vez por outra, consultando, verificando, revendo, reavaliando, porque da última leitura que eu fiz até hoje, de alguma forma, eu vivenciei experiências que me trouxeram novos questionamentos. Aí a gente vai buscar lá e vai ver que a resposta está aqui. Só que aquela época que nós apreciamos, nós não tínhamos ainda o discernimento suficiente para entender a resposta dos espíritos a Kardec. Meus irmãos, muita paz para vocês. Vamos trabalhar pelo nosso progresso e pelo progresso dessa humanidade que nos solicita agora a colaboração. Um afetuoso abraço e que Jesus nos oriente os passos aqui na Terra e que aprendamos a caminhar com Ele e municiados pela coerência da doutrina espírita. Muito obrigado e até breve.